Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é a inflação e como ela realmente funciona. O mais importante, o que a inflação muda na sua vida? Como ela impacta na sua vida? Que diferença ela faz para você? É isso que você vai entender e, acredita em mim, tem uma grande importância. A gente vai falar sobre oferta e demanda, qual que é a diferença de uma inflação baixa, uma inflação alta, deflação, o que é bom, o que é ruim, tá? Como que faz para aumentar a inflação, como que ela aumenta, como que ela abaixa, como que a distribuição de dinheiro que gera inflação, você já vai entender isso, deixa os pobres ainda mais pobres e os ricos ainda mais ricos, aumentando a desigualdade social. Então você vai entender realmente como funciona a inflação, isso é uma informação importantíssima para você prosperar financeiramente. Afinal, esse é o objetivo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago Pinho, eu sou empresário, sou multiempresário, tenho 5 empresas de diversos setores e eu tenho esse projeto onde eu ajudo outras pessoas a prosperarem, ensino o que eu faço com o meu dinheiro, ensino sobre empreendedorismo, negócios e também princípios de riqueza, princípios bíblicos. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve no canal. E se você quer entender, às vezes não sabe muito bem como funciona a inflação, até ter uma ideia, mas não tem algumas dúvidas ainda, já deixa o like, porque a partir do vídeo de hoje você vai ficar zerado, vai entender de uma vez por todas o que é isso. Primeiro, o que é inflação? Inflação nada mais é do que o nome que a gente dá para o aumento contínuo dos preços dos produtos e serviços dentro de uma economia. Dá uma olhada nessa imagem que está na tela agora. Esse daqui é o quanto R$ 2 comprava de Coca-Cola com o passar dos anos. Então você vê que com o mesmo dinheiro você compra cada vez menos. Por que acontece isso? Por conta da inflação. Porque eu acabei de explicar para você. A inflação é algo que sempre está acontecendo. Os preços sempre estão sendo reajustados. Com essa imagem você consegue ter uma noção do que é a inflação. Mas por que ela funciona assim? Por que a gente com os mesmos R$ 2, a gente não consegue mais comprar uma Coca de 2 litros? Como que ela aumenta? O que acontece? Quando a inflação ela aumenta, o seu poder de compra diminui. Presta bastante atenção nisso, você grava isso, tá? Inflação aumenta, o dinheiro vale menos, beleza? Grava isso, tá? Inflação aumenta, o seu dinheiro vale menos, perfeito? Só para complementar isso, imagine um salário mínimo de R$ 1.200, perfeito? R$ 1.200 hoje, em 2023, e esses mesmos R$ 1.200 nos anos 2000. O que acontece? Nos anos 2000, esses R$ 1.200 valiam muito mais do que o que vale hoje, porque a inflação foi passando com o decorrer dos anos, certo? Então dá uma olhada nesse gráfico que está mostrando aí na tela agora. Bom, vamos lá, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Percebe que nos anos 2000 a gente tem uma inflação aqui de 5%. Ao mesmo tempo a gente tem uma outra medida de inflação, tá? Que está em 9%, que é o IGPM. Já vou explicar isso para vocês, não se preocupe agora. Então olha só, todo ano você tem ali uma inflação daquele ano. Só que essa inflação ela vai acumulando. Então aqui em 2000, o seu dinheiro, os seus R$ 1.200, tá? Eles valem 6% a menos, 5,97% a menos, tá? Então isso daqui vai dar, vamos ver, R$ 1.200 vezes 0,94. Bom, então aqui, ó, seu dinheiro já vale 1.128, beleza? Relacionado ao seu poder de compra, beleza? Já nos anos 2001, o seu dinheiro já perdeu mais 7,77%. Então você vai fazer novamente essa conta. Então aqui você já perdeu, já está quase chegando nos R$ 1.000. O que acontece? Essa inflação ela vai acumulando ano após ano e naturalmente seu dinheiro também vai diminuindo o valor ano após ano. E por que isso é importante para você e é muito importante para você que quer prosperar? Presta bastante atenção. A inflação ela influencia totalmente no seu consumo, nos seus investimentos e na sua economia. Porém, a inflação ela influencia de forma diferente dependendo do seu grupo social. Beleza? Então, se você for uma pessoa de classe baixa, de classe média ou de classe alta, a inflação vai ter um impacto diferente sobre você. Presta bastante atenção. A gente tem vários indicadores de inflação, tá? O mais conhecido é o IPCA. Imagina que no dia 1 de janeiro, vem uma pessoa, vai no mercado, pega todos os produtos de limpeza, tá? E aí ela faz uma lista de quanto que aqueles produtos estão custando naquele momento, perfeito?
O que acontece? Daqui um mês, no dia 1 de fevereiro, ela vai lá e verifica novamente quanto estão esses preços. Ela vai verificar cada um daqueles produtos se eles aumentaram o preço ou se abaixaram. E vai começar a listar ali se aumentou ou abaixou e quanto que aumentou e abaixou. Depois vai fazer uma média. Essa média é o valor do IPCA, esse indicador. Aqui eu só dei um exemplo de produtos de limpeza, mas o IPCA ele pega uma gama de produtos e a gente tem outros indicadores, como por exemplo o IGPM, que pega outra gama de produtos. O IGPM a gente está aplicando ali mais para o mercado imobiliário. Então você vê que o seu aluguel, se você paga aluguel ou se você recebe aluguel, ele é reajustado pelo IGPM. Tá? Lógico, tem ali algumas negociações, mas em regra geral ele é ajustado pelo IGPM. Tá bom? Já bens de consumo geral, geralmente são ajustados pelo IPCA. Tá bom? A pessoa que ganha R$ 1.200, ela vai ter o seu consumo em produtos, serviços, mais puxando para a parte de sobrevivência. Então, alimentos, moradia, água, luz, perfeito? Então, só aí provavelmente já foi os R$ 1.200. Então, o que acontece? Ela gastou os R$ 1.200 nos itens de sobrevivência. Daqui um ano, a gente teve uma inflação, por exemplo, de 10%. Ela já não tem mais R$ 1.200. Ela tem R$ 1.080 para pagar as mesmas coisas. Então, já não dá para pagar. O poder de compra dela vai diminuindo, ao ponto de que ela começa a realmente não ter como pagar as contas. Isso faz com que a pessoa de classe baixa acabe empobrecendo ainda mais, tá? E é por isso que políticos com um viés populista, eles têm a intenção de ajudar os pobres, mas na verdade eles estão deixando os pobres ainda mais pobres. Por que eles fazem? Eles distribuem dinheiro, eles tentam tabelar preços, mexendo na oferta e na demanda do mercado. Eu já vou te mostrar como que faz, como que essa inflação sobe e como que ela desce. Mas geralmente as políticas econômicas desse tipo de pessoa, desse tipo de político, ela tende a aumentar a inflação. Beleza? Então, a um curto período, as pessoas de classe mais baixa vão ter mais recurso. Só que, ao passar de um pouco de tempo, nem precisa ser muito tempo, ela já vai começar a sentir a inflação chegando nela. E elas vão ser a que mais vão sofrer. Porque a pessoa que ganha 20 mil, a pessoa que ganha 200 mil, para ela não vai fazer diferença pagar 5% a mais, 10% a mais na carne ou no arroz, tá? Ou na energia. O que eles falam para você? Imagina que você tem 20 anos e eles falam o seguinte para você. Você quer ter uma renda de 10 mil reais quando você for se aposentar, lá com seus 60 anos? Para você ter essa renda de 10 mil reais, eles vão começar a fazer a conta. Você precisa investir tanto por mês, aí com os juros compostos, investir nos dividendos, quanto que você vai ter lá com 60 anos, tá? Para ter essa renda mensal de 10 mil reais. Só que eles esquecem de te falar, muitos deles, alguns falam, tá? Mas muitos deles esquecem de falar que daqui 40 anos, meu amigo, 10 mil reais não vai valer nem perto do que vale hoje. Da mesma forma com que 10 mil reais hoje vale muito menos do que nos anos 2000. Então, quando você for planejar o seu futuro financeiro, você precisa calcular qual vai ser a inflação lá na frente. Agora, vamos entender qual que é a base da inflação. Existem vários motivos pelo qual os preços tendem a aumentar ou diminuir, mas o principal deles é a oferta e a demanda. A oferta e a demanda é uma lei do capitalismo e ela é o principal motivo, tá? Pelo qual os preços ou sobem ou diminuem. O que é a oferta e a demanda? Eu vou explicar um caso clássico que você vai entender muito rápido. Na pandemia, os carros dispararam. Por quê? As montadoras fecharam, então não estava fabricando o carro, o que fez com que a oferta, o que estava sendo ofertado para o mercado, reduzisse. Então reduziu a quantidade de carros que estava sendo ofertado para o mercado. Então aconteceu várias vezes de você for comprar um carro na concessionária, você não tinha carro. Então aconteceu com muitas concessionárias, acredito que quase todas, com vários carros, de você ir na concessionária e você não ter carro para comprar pronta entrega. Tá? Até hoje, talvez tenha alguns carros aí que você não tem ainda. Beleza? Lógico, já diminuiu muito, mas tinha caso ali de você ter que esperar um ano para chegar o carro. Tá? 5 meses, 4 meses para chegar o carro. Então você pagava e você não tinha o carro. Isso por quê? Porque tinha uma oferta menor. Uma oferta menor aumenta a demanda sobre a oferta fica muito alta, naturalmente os preços sobem. Beleza? E da mesma forma que acontece com os carros, acontece com todos os outros tipos de produtos, serviços, matéria-primas. Tá bom? Agora eu vou te falar qual que é a diferença da inflação alta, a inflação baixa e a deflação.
beleza? Presta bastante atenção. Vamos lá, você entendeu que a inflação alta não é algo legal, certo? Então, por isso que a gente sempre fala, poxa, a inflação está aumentando, o pessoal fica com medo. Por quê? A inflação alta, o dinheiro perde valor, tá? O dinheiro perde valor. Naturalmente, o governo, para tentar conter essa perca de valor, tentar conter a inflação, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, tá? Ele aumenta a taxa de juros, que é os juros que você vê na maior parte aí, dos empréstimos de créditos imobiliários e de empréstimos em geral, tá? Aumentando a taxa de juros, o que vai acontecer? As pessoas vão gastar menos dinheiro, tá? Elas vão gastar menos dinheiro, dando uma esfriada na economia. Isso vai dar uma segurada na demanda da economia, tá? Na demanda do mercado. E aí, segurando a demanda, as coisas se equilibram e tende aí a inflação a abaixar, beleza? Então a taxa de juros alta não é legal porque você perde valor do seu dinheiro vale menos, você aumenta a desigualdade social, ela não é legal também porque como o governo tem que aumentar a taxa de juros, as pessoas que têm dinheiro e poderiam muitas vezes pegar aquele dinheiro e criar um negócio, empreender, elas podem tomar um caminho mais seguro, né, que é colocar o dinheiro delas em uma fonte de renda fixa, seja num CDB ou seja Tesouro Selic, qualquer fonte de renda fixa que esteja ali atrelada à taxa de juros principal, tá? Que é a taxa Selic. O que acontece aqui também é que muitas pessoas que têm o dinheiro investido, seja em fundos imobiliários ou na bolsa de valores ou em empresas em geral, faz muito mais sentido para eles tomar menos risco e colocar em algo que seja uma renda fixa, porque ele vai ter um retorno às vezes igual, certo? Um retorno semelhante com menos risco. Então muitas pessoas fazem isso desacelerando a economia. E desacelerando a economia, a gente tem menos empreendedorismo e menos empregos, aumento de desempregados, então isso não é legal. Então, Thiago, se a inflação alta não é legal, o bom seria uma deflação? Não, tá? Uma deflação, vou explicar para vocês, a deflação ela desencoraja muitas vezes o consumo, o investimento e pode causar uma recessão econômica. Vou te dar um exemplo, tá? Não que esteja acontecendo, mas só para você conseguir entender um pouco melhor. O que acontece? A gente teve uma grande alta dos carros nesse momento, certo? Da pandemia. Então, os carros explodiram de valor. Momentos de você ter comprado o carro um tempo atrás e você vender ele com lucro. Algo que não era possível de acontecer antigamente. E por que isso? Por conta do aumento do preço dos carros. Então, muitas pessoas surfaram aí nessa parte. Só que chegou um momento onde a oferta já começou a nivelar. Beleza? Então, a demanda, né? Se a demanda que estava muito alta tinha pouca oferta, já começou a nivelar. E nesse momento, se acontecer uma deflação, tá? Uma deflação que é o que já está acontecendo, uma diminuição no preço dos carros, pode ser que aconteça uma recessão. Porque, imagina só, um monte de lojista que às vezes pagou 100 mil no carro para revender a 110 e agora o carro já não vale mais 110. O carro agora vale 95, então ele vai ter um prejuízo. Então isso vai travar ali o mercado. E muitas pessoas que estavam pensando em comprar carro, tá? Às vezes vão segurar o dinheiro porque sabem que o preço está caindo. Então isso faz com que pode ser que aconteça uma recessão em um setor específico ou no setor geral. Tá? Eu só dei um exemplo no carro para você conseguir entender. Então o ideal aqui para a gente seria trabalhar numa inflação baixa. Tá? A inflação baixa ela dá previsibilidade para o mercado. A gente sabe que o preço tende a aumentar, mas ela dá previsibilidade, ela dá mais estabilidade para a economia, para os investidores, para os empreendedores, certo? E também não prejudica a pessoa de classe mais baixa. Então vamos lá, como que você consegue aumentar a inflação, diminuir a inflação? Geralmente quem faz isso é o próprio governo, o Banco Central ali trabalhando com as pecinhas dele. Vou explicar aqui um pouco para vocês. Uma dessas peças é a taxa Selic que eu expliquei para vocês agora há pouco. Através da taxa Selic eles conseguem controlar aí aos poucos a demanda do mercado, certo? Então aumentando a taxa Selic, aumenta a taxa de juros geral. Então as pessoas tendem a gastar menos. Abaixando essa taxa de juros, ela estimula o crédito para as pessoas. Então isso estimula também a economia, perfeito? Então aumenta a demanda. Então algo que aumentaria a inflação é, por exemplo, o governo reduzir a taxa Selic, tá? A taxa Selic às vezes numa canetada, tá? Isso faria com que aumentasse a inflação, pois estaria estimulando ali a demanda
e às vezes não teria produtos, serviços suficientes para conseguir suprir essa demanda, fazendo com que os preços aumentem. O governo também consegue fazer isso aumentando os gastos públicos e também aumentando o dinheiro na mão das pessoas. É isso mesmo. O governo está sempre ali imprimindo dinheiro. Precisa de 10 milhões de reais para fazer alguma coisa. Manda lá do Banco Central, imprime esse dinheiro aí, faz esse dinheiro. E aí, o que acontece? Aumenta a distribuição do dinheiro. Quando aumenta essa distribuição de dinheiro, naturalmente aumenta a demanda, o dinheiro perde valor. Tá? O dinheiro perde valor. Algo que aconteceu também na pandemia, por motivos, vamos dizer, razoáveis, mas a gente teve ali uma grande impressão de dinheiro, certo? Para conseguir passar para as pessoas. Então, aquele dinheiro ali que foi impresso e foi passado, a gente sabia que a gente teria que ver essa conta depois, né? Em formato de aumento de preço. Né? Isso, como eu falei para vocês, esse aumento de preço é uma inflação alta que diminui o poder de compra, aumenta a desigualdade social e desestimula a economia. Você entendeu como funciona o aumento da inflação, mas como funciona a redução da inflação? Aí entra em algo mais complexo e mais difícil. O que acontece é que para essa inflação subir, aumentar e dar um pico, basta alguns erros, como eu te expliquei para você. Agora, para fazer ela voltar, tá, para conseguir conter essa inflação de uma forma saudável, de uma forma baixa, estável, que seja saudável para a economia, é algo mais difícil. Mas tem aqui algumas formas, como, por exemplo, o governo, né, aumentando a taxa Selic. Como eu expliquei para vocês, aumentando a taxa Selic, ele vai dar uma esfriada na economia. Ele vai segurar a demanda, né? Então, se a demanda estava aqui e a oferta estava aqui, essa aqui começa a fazer, ó, dá tempo da oferta começar a igualar. Então, se a gente tinha a demanda alta e a oferta baixa, o que acontece quando eles aumentam a taxa Selic? Começa a diminuir a demanda, certo? As pessoas começam a gastar menos e dá tempo da oferta aí se equilibrando, tá? Até que chega um momento que ela começa a se equilibrar e as pessoas começam aí a baixar os preços, beleza? Ainda para reduzir a inflação, o governo ele pode cortar gastos públicos, o que a gente sabe que é difícil deles fazerem. É importante também eles estimularem o empreendedorismo, tá? Para geração de empregos. Geração de empregos, você consegue ali aumentar o poder de compra da população, melhorando a economia. Beleza, você já sabe o que é a inflação e como ela funciona. Se ficou alguma dúvida, eu recomendo você assistir de novo, que você vai ver que vai ficar muito mais claro agora pela segunda vez. Eu quero convidar você a conhecer a nossa comunidade de pessoas com princípios e valores cristãos que desejam prosperar. Se você tem esse objetivo, eu quero te convidar a conhecer o meu livro, Como Multiplicar o Seu Dinheiro até Transbordar, com princípios bíblicos. O link está na descrição e também para você se inscrever no canal para não perder conteúdos nesse assunto, nesse tema. Tá? É disso que eu falo com vocês aqui no canal. Não se esquece de deixar o like e compartilhar também esse vídeo com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, para eles entenderem um pouco melhor o que é a inflação e como ela funciona e como afeta diretamente na vida deles. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto pelo reino. Até mais.